Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. É com muita alegria no meu coração que eu começo essa live do nosso 13º dia do jejum, 21 dias de salvação, lançando as redes da graça. Como é bom estar com você aqui todos os dias ao meio-dia. Como tem sido edificante, como tem sido renovador, como tem sido realmente um bálsamo para mim mesmo estar com você aqui nesse tempo onde compartilhamos, das verdades do Evangelho da Graça, onde temos a oportunidade de falar de Jesus. 13 dias falando de Jesus, falando, levando você a ter uma imagem boa a respeito de Deus e também ao seu respeito. Eu tenho ouvido vários testemunhos de pessoas tão preciosas. Tem gente que diz que quando chega ali por volta de 11h30, a pessoa já fica até uma ansiosa, para que a live comece logo. E meio-dia ela falou: pastor, eu fico lá esperando, quando é meio-dia. E aí eu fico vendo lá o seu rosto, fico feliz, falo agora, vou entrar nessa live. Como tem sido bom ouvir isso. Isso é a nossa recompensa. Sabe por quê? Porque pessoas têm sido edificadas, pessoas têm sido tocadas, pessoas têm sido marcadas pelo poder do Evangelho. Mesmo que eu não esteja aí com você pessoalmente, mas as verdades da palavra de Deus têm realmente penetrado o seu coração. E o que eu te peço? Que você continue meditando. O que eu te peço? Que você continue ouvindo. O Evangelho tem poder para transformar a sua vida. O Evangelho tem poder para trazer cura. Tem gente que diz: isso aí o tempo vai curar. Não, o tempo não cura nada. Quem cura é Jesus. O tempo, às vezes, na vida de alguns, só piora. Quanto mais amargurado ele fica, pior fica a vida. Não, você não precisa continuar assim. Se você continuar ouvindo o Evangelho, permitindo essa palavra entrar no teu coração e genuinamente, de forma simples, ir para Deus dizendo: Pai, eu quero ser ministrado por essa palavra. Você sabe, Deus, quando você tem esse coração, Deus ele te surpreende, porque Ele é o maior interessado em vê-lo feliz. Deus é o maior interessado em ver você feliz. Deus é o maior interessado em ver a sua casa andando na direção certa, andando na direção de um propósito certo. Por isso, eu falo com você: continue ouvindo, não pare, não desanime. Sabe, uma coisa também peculiar desse jejum é que muitas pessoas, não são poucas, que têm me testemunhado o quanto eles têm lidado com resistências espirituais. Muita resistência. Eu falo também ao meu respeito. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Quando você literalmente decide por 21 dias orar, jejumar para que vidas sejam libertas, o diabo não está nada contente. Porque ele sabe. Ele sabe quando existe unidade na igreja, ele sabe quando existe fervor na igreja, ele sabe quando você pega aquela ficha do jejum que nós fizemos, quando você coloca aqueles nomes diante de Deus. Tem irmãos que falou que está igual Daniel, orando 3 vezes por dia, de manhã, na hora do almoço e antes de dormir, ele ora pela salvação. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você decide fazer isso, o diabo não fica nada contente. É por isso que o inferno tem se levantado. Mas como o pastor Aloysio disse no domingo passado, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Hoje, sábado, eu tenho feito alguns convites especiais para homens de Deus, cheios do Espírito, que carregam realmente uma mensagem poderosa, que carregam um testemunho. Mais do que ter uma boa mensagem, você precisa também observar aqueles que têm um testemunho, aqueles que têm vivido isso na prática, que têm testemunhos de como Deus tem abençoado a vida deles, de como Deus realmente tem liberado tesouros dos céus. E hoje eu quero convidar um irmão precioso, um homem de Deus,
Além de ser um irmão precioso, um homem de Deus, é um pastor ungido, que tem um testemunho poderoso e também é meu amigo. Eu tenho a honra de falar que ele é meu amigo, pastor Marcos Mota. Eu quero convidá-lo aqui para ele estar conosco. Ele é o que mais vai falar aqui hoje e tem muita coisa para falar, porque é um grande homem de Deus, cheio do Espírito. Eu vou convidar ele aqui e tenho certeza. Glória a Deus! Graça e paz, querido pastor Marcos Mota, que honra! Eu quero poder transmitir através dessa live a minha alegria em ter você aqui comigo, participando desse jejum conosco, 21 dias de salvação, lançando as redes da graça. Pastor Marcos Mota, seja bem-vindo. Muito obrigado por você aceitar meu convite. Tenho certeza que esse tempo aqui vai ser muito precioso. Deus vai te usar. Eu orei por isso hoje. Amém. Vai ser sobrenatural. Fique à vontade para se apresentar, pastor Marcos Mota. Amém, Francisco. Eu gostaria primeiro de saber se o som tá bom. Tá muito bom, pastor Marcos Mota. Então, Francisco, para mim é motivo de muita alegria, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus sempre, né, por poder participar dessa live com você, do jejum que vocês estão fazendo aí em Belo Horizonte, né? Lançando a rede da graça para alcançar as pessoas, porque Aleluia. essa é a vontade de Deus, a expansão do corpo de Cristo. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus, depois eu quero agradecer a você e agradecer a toda a sua igreja que está aqui conosco, Amém. né? Ali participando conosco dessa live. Eu espero ser útil e instrumento de Deus na sua vida e na vida da igreja. Amém? Amém, pastor Marcos Mota, com certeza. Pastor Marcos Mota, eu fiz questão de te convidar porque o senhor tem um programa aí em Goiânia, né? A gente fala sobre fé. Isso. E você sabe, nós somos uma igreja de ministros. Amém. E eu estava orando, buscando a Deus, né? Nós reproduzimos aqui em Belo Horizonte, né? Aquilo que eu aprendi com o pastor Luiz estando em Goiânia. Então nós fomos para uma chácara no primeiro semestre, segundo semestre aqui de agosto, eu e os pastores fomos jejuar e orar. Amém. E nós percebemos a necessidade, né, no nosso meio, na nossa equipe, do Senhor reavivar no coração da nossa equipe, do Senhor renovar esse encargo, sabe, de transmitir a mensagem da graça. Nós temos recebido, mas eu penso que nós precisamos, como Paulo orientou a Timóteo, né, de transmitir graça, de transmitir a verdade que ele tem recebido. Eu queria ouvir do Senhor, né, a importância disso, das pessoas que estão aqui nos ouvindo, que vão ouvir depois, de transmitir essa mensagem que eles têm recebido, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para nós aqui. Ora, a primeira coisa que eu queria fazer era ler um texto da Bíblia, Fica à vontade, Francisco, onde está justamente falando a respeito daquele momento em que o Senhor Jesus ele chama os apóstolos para poder levar a mensagem da graça naquela época. Está aqui em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 5, diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade samaritana, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Uau. Aí ele diz: fazei o seguinte, curai enfermos, ressuscitai mortos, pregai o que está purificai os leprosos, expeli demônios. Aí ele fala uma coisa maravilhosa aqui para os apóstolos: de graça recebestes, de graça dai. Aleluia. Então, isso aqui é o chamado que nós temos, né, do Senhor Jesus, de pregar o evangelho, de curar os enfermos, de ressuscitar mortos, de purificar os leprosos, porque essa é a vontade de Deus, que eu e você e a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela seja instrumento de salvação nessa terra. Amém? Nós não podemos cansar de pregar o evangelho. Amém. Né? Eu já estou aí com 65 anos, mas eu não canso. E agora eu estou fazendo uma live
de terça a sexta, justamente para poder ler e comentar a Bíblia, para que as pessoas elas tenham o desejo, a fome no coração de levar a palavra de Deus Amém. até o perdido, né? Amém. Curando, sarando. Essa é o que faz parte da minha vida, né? Por isso que eu fico feliz de estar aqui compartilhando essa live com você, meu irmão, Glória a Deus. amigo, querido, né? Isso é Então é isso, muita eu creio. bênção. Então, isso é muita bênção. Eu quero falar aqui para os ouvintes depois, você seguir o pastor Marcos Mota, e ele sempre depois, ele coloca lá no nosso grupo, né, dos supervisores, eu vejo que eu sempre coloco o devocional. Um desses dias aí eu copiei seu devocional, li aqui também e mandei para alguns grupos de pessoas, e teve gente que foi muito tocado. Falei, glória a Deus, aleluia. A mensagem está chegando. Então, assim, pastor Marcos Mota, eu percebo isso, né? Há uma aceleração. Nós fizemos esse jejum aqui também sobre a aceleração da bênção, a aceleração do poder, mas a aceleração também da mensagem, porque a maldade tem acelerado. Né? Então, assim, nós estamos percebendo que existe um mover, nem sei se é a melhor palavra, mas existe um trabalho do diabo paralelo ao mover de Deus. Claro. Deus está movendo, mas o diabo também, ele está trabalhando. Né? Então, assim, o homem da iniquidade está sendo projetado. Então, a gente vê a aceleração da maldade. E eu creio que nesses dias, pastor Marcos Mota, quero até ver se isso testifica no seu coração. Eu creio que nesses dias, Deus vai levantar uma geração, né, de homens e mulheres ousados que receberam essa mensagem da graça, que vão ministrar. Não é porque eles têm medo do juízo, ou se eu não pregar, Deus pode tratar comigo. Não, mas é porque, como o senhor bem colocou aí, eles receberam de graça e de graça eles vão compartilhar. Sabe? Então eu creio nisso, né, que o Senhor vai levantar mesmo. Sim, já tem levantado, mas quando eu falo de levantar uma proporção ainda maior, algo assim muito grande, genuíno, né, no meio dos adolescentes, dos jovens, no meio da igreja, e eu fico feliz, como o senhor está falando, 65 anos, mas nessa disposição, entendendo, é o meu tempo, é a minha hora, sabe, de acelerar mesmo essa mensagem para que mais pessoas recebam isso. Por quê? Porque eu percebo essa maldade aumentando, mas onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Eu creio nisso. Esse texto que eu acabei de ler, ele é ótimo porque ele fala assim, está próximo o reino dos céus. Uau. Olha só, para aquela época, Jesus disse que estava próximo o reino dos céus. Mas nós estamos vivendo dias proféticos. Porque lembra que a gente tem ensinado, aprendemos com o nosso pastor Luiz, que o reino dos céus ele tem três aspectos. Ele tem a aparência, né? A realidade e a manifestação. E nós cremos que naquela época estava perto de chegar a realidade, porque Jesus estava caminhando para a cruz, né? E ia ressuscitar, então estava perto ali a realidade do reino dos céus. Mas agora nós acreditamos que nós estamos perto da manifestação do reino dos Amém. céus, que é o milênio. Amém. Então, em cima disso que você está falando, é urgente que nós levemos a palavra de Deus para as pessoas, porque as pessoas elas estão carentes da palavra de Deus. Concordo. Porque a palavra de Deus, elas estão mortas e a palavra de Deus gera vida neles. E eles precisam de ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos de pregar a palavra de Deus, levar o evangelho. Mas qual palavra de Deus? A palavra da condenação? A palavra do julgamento? Não. Nós precisamos de levar essa palavra da graça. Da graça. A graça cura sem cobrar. A graça ressuscita sem cobrar. A graça, ela purifica sem ficar culpando, condenando. E a graça espelha os demônios. A vida de Deus, né? A cura, a libertação chega até as pessoas. Então, eu creio que vivemos dias que realmente precisamos de acelerar
né, a pregação da palavra. E eu acredito, Francisco, que através da internet, porque as pessoas falam, não, a internet é lugar do diabo, é obra do diabo. Não, mas aquilo que o diabo pensa que ele pode ser vencedor, muito mais o Senhor e a igreja é capaz de usar a internet para poder levar a palavra da graça para centenas, milhares de pessoas. Eu acredito nisso também. Amém. Né? Acredito, claro, que todos devemos estar participando do culto. Né? Nós somos homens do culto. Eu creio que o culto, ele é um lugar, essa assembleia, essa congregação, é esse momento onde você é mutuamente desafiado, fortalecido, sustentado, e você recebe alimento para você distribuir, né? Então, como o senhor colocou aí, de graça receber e de graça compartilhar. Onde que você recebe? Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir. Mas é só isso? Não. O ouvir, a pregação, a palavra de Cristo. Quanto mais nós ouvimos de Cristo, mais nós somos ministrados, né? Quando nós estamos juntos e nós vamos no culto aos domingos para receber. E depois, segunda, terça, quarta na célula, quinta no trabalho, nós liberamos fé quando nós falamos, né? Ouvimos e recebemos e liberamos fé quando nós falamos. Você sabe, é muito importante quando você vê pessoas que estão conectadas à igreja. Né? Por que eu fiz questão de chamar o senhor? Porque há essa conexão com a igreja, né? Há essa conexão com o corpo. O corpo nos faz se tornar também sensíveis, porque às vezes você lida com o irmão que está numa dificuldade e você se compadece dele ali, ora com ele, às vezes está num culto, você está bem, você está ali e fala, nossa, hoje eu vim aqui para louvar o Senhor. Aí o irmão senta do seu lado, o Espírito move o seu coração, e aí às vezes na direção, o pastor fala, olha que a pessoa que está do seu lado. Você ora, você percebe às vezes uma tristeza. Essa alegria que está em você, essa presença, ela literalmente, ela transborda na vida do irmão. Aquele irmão é cheio. E se aquele irmão for cheio da vida, da presença, né? E o senhor colocou bem aí, ele não vai lá para receber condenação, ele sai dali leve e cheio. Né? Porque ele entrou carregado, poder demais da palavra, né? Ele entra carregado, acusação, condenação, ouviu muitas coisas no grupo, no trabalho, o mundo, as coisas que ele assistiu, aí ele é lavado pela palavra, ele é limpo, tem aquela sensação que ele é limpo, e aí o Senhor enche ele para que ele possa compartilhar. Pastor Marcos Mota, eu queria que o senhor falasse isso, sobre a importância, né, dos membros das nossas igrejas, a importância daqueles que estão aqui conectados conosco, aproveitar as oportunidades, seja através da internet, seja no trabalho dele, né? Que ele entenda a importância dele, que Deus está contando conosco. Você sabe, Deus não precisa de nós, mas Ele está contando conosco. Ele está contando comigo, Ele está contando com o senhor, Ele está contando com todos esses que estão presentes, que vão nos ouvir depois, para que nós compartilhemos dessa mensagem, né? Que tem pessoas. Então eu queria que o senhor falasse para nós sobre a importância do compartilhamento dessa mensagem. Que às vezes os nossos discípulos ficam assim, mas eu não sei tanto. Mas eu não sou qualificado, eu não tenho dom. Fala para nós sobre isso, pastor Marcos Mota. Olha, bom, nós já sabemos que existe o... como é que fala? É porque a palavra saiu aqui da minha mente, o sacerdócio universal dos crentes. Amém. Ok, né? Nós sabemos do sacerdócio universal dos crentes, mas o crente precisa de saber que ele hoje ele é boca de Deus para cura e salvação das pessoas. Amém. Então não é uma questão só de título, não é uma questão de posição, é uma questão de multiplicação do corpo de Cristo através de cada irmão. Se cada irmão ele está disposto a levar a palavra, agora, qual palavra? A palavra da graça. Amém. Por que eu faço questão de frisar isso? As pessoas não precisam ser mais condenadas. Porque o diabo já condena elas. Então, cada irmão, se lá no trabalho dele,
ele tem uma pessoa que está passando por alguma luta, não é uma questão dele ficar condenando aquela pessoa, é uma questão dele chegar na pessoa e dizer para ela que tem salvação, que ele tem oportunidades de Deus mudar a história dele. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer nada. De graça recebeste, de graça você recebe, de graça eu te dou. Recebe. Não receba culpa, não receba condenação, mas receba a palavra de Deus. Agora, isso não precisa ser formado num seminário de teologia para poder falar isso. É verdade. Não precisa. Por isso que qualquer pessoa pode pregar o evangelho. Talvez as pessoas tinham muito medo de evangelizar, porque eles achavam que eles tinham que explicar alguma teologia, alguma coisa. Nada. É só abrir a boca e falar do amor de Deus. Amém. É só abrir a boca e dizer que tem oportunidade para ela ser salva. Sabe uma coisa? Eu estava lembrando aqui, pastor Francisco, do meu sogro. O meu sogro, ele tinha aprontado muito, e aí ele não acreditava que havia chance para a vida dele. Ele não acreditava mais que tinha condições de ser salvo por Deus. Até o dia que ele leu um panfleto. Num panfleto falava assim: a graça de Deus pode te alcançar. Olha só. A graça de Deus pode te alcançar. E ele falou, mas tem chance para mim? Eu ainda tenho chance de salvação? Rapaz, pus aquela mensagem que a graça poderia alcançá-lo. Você vê, não precisou de ninguém falar nada de teologia para ele. Foi só uma simples frase de amor que a graça de Deus poderia alcançá-lo. O que aconteceu? Por causa daquela graça, por causa daquela revelação, ele foi parar na igreja com o pastor Rigonato, e depois, antes da morte dele, o pastor Rigonato fez o batismo dele lá na casa dele. Eu estava lá nesse dia, a família estava lá. Rapaz, que unção que estava naquele dia. Tudo porque era um homem cheio de culpa, era um homem cheio de condenação, mas a graça de Deus alcançou a vida dele, né, Francisco? Aleluia. Foi maravilhoso. Eu qualquer um pode fazer isso, qualquer um pode falar isso. Eu sinto falar uma coisa aqui, o pastor Marcos Mota, que tem pessoas aqui que está nos assistindo e às vezes, né, ele tem um membro da sua família que ainda não foi alcançado. E ele pensa o seguinte, talvez, né? Recebe essa acusação. Eu não sou a melhor pessoa para falar para ele. Eu não tenho autoridade. Então, você precisa crer que é a palavra que tem autoridade. Mas a palavra, ela precisa ser liberada. A palavra, ela é a semente. É impossível colher algo se eu não lancei uma semente. Por isso que a Bíblia diz de Deus, não se zombe, o que o homem plantar, ele vai colher. Então, eu creio que nós estamos num tempo de lançarmos sementes na internet, em vários lugares, falar para as pessoas, né? É um tempo mesmo profético, é um tempo profético. E eu creio que esse tempo tem a ver com o que o pastor Luiz, Deus deu para ele a direção do ano passado. Aqueles que lançam a semente, logo já vem colhendo, já vão vir atrás. Por quê? Porque tem gente que às vezes a semente é lançada e demora a se converter. Mas eu creio que nós estamos vivendo dias proféticos, onde pessoas vão ser, sabe, um panfleto, uma semente que é lançada, uma oração que é lançada, uma palavra que é lançada, essa semente logo vai germinar e essas pessoas vão se converter. Então, isso é muito poderoso, né? Domingo, eu ministrei uma palavra sobre o Deus que ama pessoas imperfeitas. E foi tão poderoso que eu tive um testemunho de alguém que falou isso. Olha, ele faz caminhada aqui no nosso prédio, na frente tem um pessoal que faz caminhada. Aí um dia ele passou lá e falou, um dia eu vou vir aqui. Ele falou, mas para mim já não tem mais jeito. E olha o dia que ele chegou no prédio da igreja, no dia que eu estava ministrando sobre o Deus que ama pessoas imperfeitas. E aí eu falei sobre o Pedro, falei um negócio muito, muito poderoso que marcou ele, que Pedro negou Jesus. E quando Jesus ressuscita, Jesus aparece para Maria Madalena e fala assim, ó, avisa os discípulos o que você viu e a Pedro.
E fala para ele também que está tudo resolvido. Que eu amo ele. Falei, olha, Pedro não teve oportunidade de dizer para o Senhor, ô Senhor, não vou, se o Senhor me der uma chance, eu não faço isso mais. Mas o Senhor falou, Pedro, já está perdoado. Eu amo você. Amém. Tem chance para você. Aí eu falei de Jacó, porque a Bíblia diz que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que Deus é o Deus também do Jacó? O Jacó enganou, Jacó mentiu. É o Deus também das pessoas imperfeitas. É o Deus também do Francisco. É o Deus também do Marcos. Né, do Marcos. Então, assim, do pastor Marcos Mota. Esse é o Deus. E aí eu terminei falando a respeito da transformação, né, da cura, da libertação daquela mulher samaritana. Foi tão interessante que Jesus chega para ela, ela falou, Senhor, o poço é fundo. E o Senhor não tem como tirar. E o Espírito, o pastor Marcos Mota, essa semana que eu estava preparando, eu fui muito tocado. Porque o Espírito falou para mim que quando aquela mulher disse que o poço era fundo, ela estava falando, na verdade, da vida dela. Era do poço, do abismo do dela. Abismo do interior dela era dela. muito fundo. Ela estava dizendo o seguinte, cada um dos relacionamentos que eu entrei, eu fui cavando mais poço é fundo. Será mesmo que o Senhor pode alcançar? Por quê? Porque realmente todo homem, seja rico ou pobre, seja, não importa a sua condição social, financeira, não importa a sua cor, não importa. Todos nós um dia também vamos chegar num poço. Todos nós vamos chegar. Todos E por nós. isso que Efésios capítulo 1 diz que 2, que o amor de Deus, né, ele fala sobre o comprimento, a altura, mas ele também fala da profundidade do amor de Deus. Não há poço tão fundo que o amor de Deus não possa resgatar você. E aquela mulher, ela foi tocada, não deu tempo nem dela ser consolidada, ela fazer um curso. Ela literalmente bebeu dessa água, pastor Marcos, saiu e convidou uma cidade. Qual foi a pregação dessa mulher? Qual foi o anúncio dela? Eu encontrei. Quem que eu encontrei? O Salvador. E aí a Bíblia diz que naquele momento vieram uma cidade, um monte de gente atrás. O que você encontrou? Olha, eu quero dizer para você que está conosco aqui. Deus conta com você para que você possa, no meio da semana, só dizer para as pessoas, eu tenho encontrado. Encontrado o quê? Uma palavra que alivia a minha dor, uma palavra que trouxe cura, uma palavra que não me condena. E aonde é? Eu quero ouvir essa palavra. Você sabe, o que as pessoas estão precisando é disso. É de encontrar alguém que encontrou algo e que avise elas. E eu quero declarar sobre a sua vida, você que está aqui conosco, que Deus vai te usar para falar para essas pessoas que você encontrou, né, a fonte de água viva. O Senhor falou que ele estava numa fonte, mas para aquela mulher ela disse que era, na verdade, um poço. O Senhor encontrou uma fonte, mas aquela mulher falou que era um poço. Por quê? Porque era assim que ela via. Eu quero dizer que eu estou feliz nesses dias de hoje, compartilhar com o Senhor, pastor Marcos Mota, porque eu creio que Deus ele está levantando essas pessoas, sabe? Esses homens, essas mulheres no nosso meio. Eu queria que o senhor falasse também sobre a importância, né, de não somente falar da graça, mas também orar com enfermos. Eu estou nessa fé que Deus está nos levantando, né, para orar com os enfermos, para trazer cura. O senhor mesmo, né? Eu queria que o senhor falasse rapidamente, sentindo a liberdade aqui, porque tem gente que às vezes nunca ouviu. O senhor mesmo teve um testemunho de cura, né? De milagre de câncer. E isso foi algo poderoso na sua vida, né, pastor Marcos? Poderoso, foi. Francisco, já que eu vou falar do meu testemunho, eu queria complementar o que você falou sobre falar para as pessoas, e a maneira mais fácil das pessoas ouvirem a gente é quando a gente dá o nosso testemunho do que Deus fez na nossa vida. Né? Hoje, depois, Deus me chamou para ser pastor, né, na igreja, então aí eu fiquei envolvido muito no ministério da palavra. Mas eu lembro que quando eu comecei meu ministério, quando eu nasci do Senhor, o que eu falava era o meu testemunho, como essa mulher samaritana que ela foi ali, Deus fez uma obra na vida dela, ela foi até aquela cidade e ela contou o quê? O que ela fez?
ela só deu testemunho do que Deus tinha feito na vida É dela. verdade. Então, assim como eu, qualquer um dos nossos membros, da nossa igreja, dos irmãos, o que eles podem fazer de melhor? Conta o que Deus fez na sua vida, né? Por exemplo, então, já entrando aqui no meu testemunho, né? Eu era um médico aqui em Goiânia, né? Um médico, eu posso até dizer, Sim, bem-sucedido claro. nessa época, mas eu era completamente ímpio. Eu não estava nem aí para nada, não estava nem aí para Deus, até que um dia eu comecei a ter desgaste no meu casamento, e eu entrei, né? Eu lembro de ter entrado numa igreja católica, e ali eu virei para Deus e falei o seguinte: não era hora de missa, não era nada. Sentei no banco lá atrás e falei assim: Deus, é o seguinte, eu não ando muito aí com você, não. E nem vou dizer que eu não acredito em você, não. Olha o jeito que eu estava conversando com Deus. A sinceridade do coração. Mas eu falei para ele: olha, não vai ser eu que não vai acreditar que o senhor não existe, porque todo mundo aí acredita que existe Deus, por que vai ser eu, esse goiano, que não vai acreditar? Só que daí eu virei para Deus e falei assim: Deus, muda a minha história, me tira do inferno que eu estou vivendo. Mas você sabe qual que era o inferno? Era o meu casamento, que na minha cabeça era o inferno, era o meu casamento. Só que eu queria que Deus resolvesse o problema do meu casamento. E o que aconteceu? A partir daquele momento, daquela conversa que eu tive com Deus, ele começou a agir na minha vida. Eu era ímpio, aí veio a doença, aí veio o câncer, né? O câncer de medula, que é um câncer muito grave para o adulto. E aí, por causa daquilo, aí eu busquei a Deus. E eu lembro exatamente do momento que eu nasci de novo. Eu estava no hospital, a minha mãe, cheio de médico, e como eu era médico, eu tinha muitos colegas médicos da minha turma do meu lado, e eles me contaram que eu estava com câncer, e naquele momento eu comecei a chorar. Né? Nunca esqueço disso, comecei a chorar. A minha mãe, Deus tinha enviado, ela morava em outra cidade, ela estava naquele dia ali por causa da enfermidade, ela veio para cá, ela entrou para dentro daquele quarto de hospital, colocou o dedo no meu rosto e virou para mim e falou: meu filho, não temas e não chores, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Quando a minha mãe falou isso, eu peguei aquela palavra. Amém. Porque para Deus nada é impossível. Nada é Eu virei para os colegas e falei: pessoal, é o seguinte, para Deus nada é impossível. Vamos começar esse tratamento. Só me deixa eu tomar um banho, porque eu fedia, Francisco. Naqueles dias eu fedia. O suor meu era fedido e eu não estava aguentando aquilo. E eu virei para eles e falei: deixa eu tomar um banho para tirar esse mau cheiro de mim. Vamos começar esse tratamento, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. E aí, o que aconteceu? Deus começou a agir de forma poderosa. Todas as portas abriram para mim, Amém. porque eu tinha buscado a Ele. Amém. Eu tinha buscado a Ele. E eu não sabia que eu ia encontrar Deus daquele jeito. E, de repente, Deus faz a obra. E, para melhorar, para encurtar um pouco do testemunho, que ele é longo, acabei fazendo o transplante, deu tudo certo, a minha vida ficou maravilhosa, porém, eu fiquei estéril. Fiquei estéril por causa do transplante. Aí o que aconteceu? Eu só tinha um filho. E eu comecei a orar para Deus: Senhor, me dá mais um outro filho. Orei 2 anos e meio. E 2 anos e meio a minha oração era essa: Senhor, o mesmo Deus que me deu a vida pode me dar um outro filho. Amém. E aí, depois de 2 anos e meio, a minha esposa engravidou. Oh, glória a Deus. Deus operou não só a cura do câncer, mas também Deus me deu um outro filho que eu pedi para ele. Então foi poderoso demais. E aí, diante de tanto poder, de tanta graça de Deus, eu comecei a contar para os outros.
eu comecei a falar em todos os lugares que eu ia, eu contava o que Deus tinha feito na minha vida, que Deus tinha me Poderoso curado do demais. câncer, que Deus tinha me dado um filho, mesmo eu sendo estéril. Então, eu só queria falar isso para vocês que estão nos ouvindo, né? Dê o seu testemunho do que Amém. Deus fez na sua vida. E você vai ver que muitas pessoas vão converter por causa do seu testemunho. Amém? Amém. Amém, pastor Marcos Mota. Nossa, que precioso. Eu quero pedir para você que conhece alguém que às vezes está numa situação, né, parecida com essa, que está às vezes lidando com algumas circunstâncias que na cabeça dessa pessoa parece que é impossível. Mande essa live para ela. Faça como aquela mulher, só anuncia, olha, eu ouvi isso aqui. Sabe, porque você às vezes acredita que acha que não, mas uma palavra, você vê, essa palavra que saiu da boca da sua mãe, ela foi carregada de uma realidade espiritual. E ela, sabe, ela falou. E eu acho isso, né? Até a esposa do senhor aqui, a pastora Valéria, está conectada. E ela escreveu aqui, né? As mães são instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Amém. Então, é verdade. É verdade. E elas são, né, colocadas realmente para liberar uma palavra. E eu creio mesmo, sabe, que essa palavra, ela não foi somente para o senhor, para a sua vida. Não. Né? Hoje eu estou falando aqui, e eu creio mesmo, estou falando isso da parte de Deus, que pessoas vão ouvir essa live, ou pessoas estão ouvindo aqui agora, e essa palavra, ela vai entrar, né, como um rema, como entrou dentro do Senhor, e o Senhor apropriou. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é Nada é impossível. impossível. Sabe, a sua atitude de fé, pode falar, pastor Marcos. E é que eu tenho um outro testemunho de algo impossível. Essa live é sua. Conta aí o testemunho. Nós queremos te receber através da sua vida. Porque eu agora acabei de dar esse testemunho de cura, né? De um câncer, de uma doença. Mas eu tenho um outro testemunho de alguns anos atrás, pastor Francisco, que a minha empresa, eu tenho uma empresa aqui em Goiânia de laboratório médico, por causa de vários acontecimentos, a minha empresa foi indo de mal a pior. Nossa. E aí, eu cheguei a ter uma dívida de 4.100.000. Para a nossa realidade, era uma dívida impagável, impagável. E aí, sabe o que eu falei? Cheguei, olha eu com as minhas orações ao Senhor. Virei para ele e falei assim, Senhor, eu não mereço. Vou explicar para o senhor por que eu não mereço. Eu não mereço porque eu falei muito mal da minha empresa. Eu não mereço porque eu falei muito mal da minha classe, dos médicos. Eu não mereço. Aí eu comecei a falar para ele o tanto que eu não merecia. Aí eu virei para ele e falei, Senhor, mas faz uma... Aí eu conversando com Deus. Eu falei, o senhor sabe qual que é a definição de graça? O senhor mesmo aqui já ensinou, falei para ele. Conversa sincera, hein, Marcos? Olha só como que eu converso com ele. Falei, Senhor, graça é favor imerecido. Então eu não mereço. Então me faz um favor, derrama a sua graça, paga essa dívida para mim. Pastor Francisco, para que eu falei isso para ele? Em questão de 1 ano e meio, ele pagou todas as nossas dívidas. Uau. Os milagres foram acontecendo. E é o poder da multiplicação. Sim. Lembra da multiplicação dos pães? Porque Deus tem esse poder. Deus tem esse poder de pegar o que você tem na sua mão e multiplicar. 2 pães e 5 peixes, né? 2 pães e 5 peixes, não, 2 peixes. 5 pães, 5 pães e 2 peixes. Eles podem multiplicar. Mas do jeito que o senhor está aí, ó, qualquer um vai fazer milagre. Pode continuar. Não, é porque eu lembro disso, né? Eu confesso para você que eu fico assim emocionado, porque é verdade. o Deus do impossível,
ele pode fazer milagres na vida das pessoas em todas as áreas. Amém. Eu sei que, por exemplo, pode ter gente aqui na nossa live que está passando pelo que eu passei. Uhum. Talvez uma situação de dívida terrível, né? Mas Deus pode mudar a história dele. Por isso é que o programa meu aqui na Vinha é Fé para Mudar a História. Porque tudo que nós recebemos de Deus é pela graça, mediante a fé. Uau. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, como é que eu vou ser curado do câncer? Pela graça, mediante a fé. Como é que eu vou ter uma dívida impagável sendo paga? Pela graça, mediante a fé. Não é porque eu mereço. Porque você viu a minha conversa com ele, foi de cara, o senhor sabe. Olha aí. A hora que eu terminar essa live aqui, eu vou ter uma conversa com ele e vou falar com as suas palavras. Sério? Pode Senhor, falar. o Marcos Mota falou, do pastor Marcos Mota, falou, desse jeito eu vou te falar, eu não mereço. Eu não mereço. Pastor Marcos Mota, isso é muito não. poderoso. Eu te falo assim, da parte de Deus, que eu não precisaria falar isso se não fosse realidade. Mas por que eu fiz questão de te chamar? Porque eu vejo isso em você. Quando você compartilha de algumas coisas, gera fé no coração daqueles que estão te ouvindo. Amém. Né? E se você, irmão, que está aqui agora conectado, concorda comigo, escreve aí, ó, eu concordo. Com que quando o senhor começou a falar dos seus testemunhos, do que você tem vivido, literalmente desperta fé no nosso coração. Amém. Sabe, ontem eu conversava com um irmão, e ele está aqui na live hoje, e eu vi ele aqui. É tão interessante que aconteceu uma situação assim, muito ruim com ele, uma dívida de algo que ele não fez a dívida, na verdade, coisas que as pessoas que foram pagas para fazer e não fizeram, e aí depois a dívida veio para o nome dele. E aí, eu lembro que ele falou, e aí na mente dele, né, veio algumas sugestões. Faz isso, faz aquilo outro, agora você vai ter que levantar esse recurso. Pastor Marcos Mota, eu lembro que eu olhei para ele assim, isso foi tão vivo para mim, que hoje de manhã eu acordei meditando nisso, comecei a preparar uma palavra sobre isso. Meditando mesmo, e olhando, só anotando algumas coisas. Eu peguei e falei assim, ó, porque nada mais é o que o senhor fez, é o que eu falei para ele. Falei, por que você não tenta deixar Deus fazer do jeito dele? Porque a nossa maior luta é querer fazer do nosso jeito. Deus tem o jeito dele, a maneira dele. O senhor não colocou alternativas para Deus. Senhor, eu tenho aqui essa casa, eu posso vender ela, multiplicar isso aqui. Senhor, eu posso fazer... Você falou, Senhor, coração simples, humilde, genuíno, verdadeiro, transparente. Só isso. Humilde. Só isso. Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Eu falei mal. Eu reclamei, eu estou comendo fruto das minhas palavras, mas hoje eu decido mudar e dizer para o Senhor, faz. E Deus fez. E agora... esse testemunho é poderoso, porque esses dias eu também vi que o Senhor abriu uma nova unidade. E o Senhor estava lá, junto do lado da sua esposa. Eu achei que vocês estavam tão bonitos também naquele lugar. Eu falei, não, depois eu vou falar com o pastor Marcos Mota. Que casal bonito, uma cara de gente próspera, alegre, feliz. Eu acho que isso transmite glória de Deus. Você vê, eu fui abençoado numa unidade que o Senhor estava inaugurando e compartilhou uma foto, né? Então, você não somente pagou a dívida, como o senhor também está, na verdade, crescendo, né, pastor Marcos? Hoje a nossa empresa está expandindo, assim, literalmente um milagre de Deus. Literalmente um milagre de Deus. Porque, olha só, a dívida era altíssima. Aí ele pagou toda a dívida e vou te falar, chegamos a um momento de ter como capital de giro praticamente o mesmo tanto de dívida que eu tinha no passado. Foi por isso que a gente... Porção dobrada. Porque foi 8 milhões, porque se pagou a dívida, ainda tem o capital de 4, foi 8. Por causa desse capital de giro que Deus nos deu, é que nós estamos abrindo várias unidades em Goiânia. Então, não é só uma, não, rapaz. Se você vê o que Deus está fazendo... Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos abrir até no Alfa Mall. No Alfa Mall? Lá no que Alfa é isso, Mall, hein, onde está graça sobre graça. Ricos lá. Graça sobre graça. Amém. Porque essa é a vontade de Deus. Amém.
É que, é que a graça seja em nós graça sobre graça. Graça multiplicada. Graça Sabe por multiplicada. que está E aí, sendo bom ouvir esse testemunho? Porque você tem um testemunho, pastor, mas você não tem ideia da profundidade dessas verdades que nós estamos compartilhando. O senhor deu testemunho de que foi curado por Deus, mesmo ainda nem era crente. Olha, Deus manifestou bondade para você. Por isso que é a bondade que conduz ao arrependimento. é, Ele curou você, você ficou estéril, então ele te deu um filho, me deu um filho ele resolveu a questão da crise do seu casamento, né? Aqui, completamente. completamente. Eu sou testemunho disso, Completamente. da preciosidade do seu casamento, da sua família. A gente conhece realmente a realidade. Casamento, te deu o filho que você tanto desejava, né? Estava feliz já com o mais velho, mas Deus te deu mais um para testemunho mesmo, para glorificar o nome do Senhor. O Senhor te abençoou no ministério, se tornou um pastor consagrando na palavra. E agora o Senhor te abençoou financeiramente. Isso para mostrar o quanto o nosso Deus é rico. Deus não é mesquinho. Deus não tem que falar assim, mas vocês ficam aí pedindo para cura, para isso. Não limite a bondade de Deus. Deus pode te dar filho, Deus pode curar da infidelidade, Deus pode resolver o problema do seu casamento e ainda pode ajudar você a pagar a sua dívida. O senhor Tudo realmente é um completamente. homem favorecido, viu, pastor Eu Maxwell? O senhor é um homem sou, favorecido. graças a Deus, eu tava procurando aqui nesse livro, só para já, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Nós vamos começar o nosso jejum, né? Vocês estão fazendo aí, mas aqui em Goiânia nós vamos começar o nosso jejum amanhã, tá Amém. certo? E o pastor Aloysio lançou esse livro, olha o nome do livro, Graça Perigosa. Por quê? Porque o povo quer falar mal da graça, né? Mas nós temos uma graça que é maravilhosa, que Amém. é a superabundante graça de Deus na nossa vida. É porque aqui no livro dele, ele tem vários textos onde fala da hiperabundante graça. Então, a graça de Deus, ela é abundante na nossa vida, Amém. abundante. Por isso, você que está nos assistindo nessa live, para você que está vivendo algum tipo de situação, acredite, Deus é abundante em tudo, Amém. em tudo. Abundante na sua saúde, é abundante na sua vida financeira. A graça de Deus, ela pode alcançar você em todas as áreas da sua vida. Amém. Mas o que eu preciso? Só simplesmente creia. Lembra que eu gosto daquela situação em que o Jairo, né, o chefe da sinagoga, ele foi atrás de Jesus para curar a filha dele ela iria morrer, prova tanto que ela já estava morrendo, prova tanto que ela morreu enquanto Jairo estava conversando com Jesus. Certo. Só que aí o que acontece? Entra a história da mulher samaritana, e no meio da história, a hora que Jesus estava indo para curar Você tem uma ideia do que passou na cabeça do Jairo naquela hora? Do chefe da sinagoga? Falou, meu Deus do céu, o que essa mulher tinha que entrar aqui agora para poder parar o mover de Deus? Só que homens não param o mover de Deus. Homens não param. Ninguém, homem nenhum tem poder de parar o mover de Deus. Naquele momento, chegou aquelas pessoas e viraram para ele e falaram assim, o que você está ainda incomodando o mestre? Sua filha já morreu. Você imagina o desespero dele naquele momento? Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para ele sem atentar a tais palavras. Aleluia. E disse, simplesmente creia. Aleluia. Simplesmente Aleluia. creia. Aleluia. E aí o que aconteceu? Jesus continuou com ele, foi lá, pegou a mão da menina e falou, né? Talitá cumi, né? Menina, levanta-te. E aquela menina ressuscitou. Você sabe que foi uma das ressurreições que Jesus executou. Por quê? Porque Jairo simplesmente creu. Isso é poderoso. Pastor Marcos Mota, eu fui ricamente abençoado, né, com a sua vida aqui hoje.
prova Obrigado. disso que uma live tem unção, sim. Amém. Né? Eu, pelo menos, procuro ser sensível e sou Eu sensível, também. não somente quando tempos de jejum, e a gente sabe onde tem só barulho, onde tem conversa e onde tem presença de Deus. Eu sinto mesmo presença de Deus, percebo a presença de Deus. Né? O meu filho está aqui do lado ouvindo e toda Amém. hora o senhor está falando algumas coisas e ele está aqui, ó, amém. Então, assim, Amém. você percebe que Amém. tem algo movendo, tem pessoas aqui escrevendo, falando Amém. disso, né? Não, Então, eu vi assim, eu só tenho até, que. Francisco, eu vi uma pessoa escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Olha aqui, ó. É, todos poderiam escrever isso, né? Homem nenhum pode parar o mover de Escreve aí, Deus. gente, escreve aí. Homem nenhum pode parar o mover de Por que Deus. é importante escrever? Para fixar isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela tá precisando do mover de Deus na vida dela e ela pensa que ela pode parar o mover de Deus por causa das culpas, por causa dos erros, por causa das falhas, mas pode acreditar, homem nenhum, nem mesmo eu, nem mesmo você, pode O parar mover o mover de de Deus. Deus. Amém? Vou copiar isso aí, hein, pastor Marcos Mota? Vou copiar isso aí. Realmente, essa perspectiva que você teve desse texto, rica demais, poderosa. Amém. Porque ele poderia pensar, nossa, assim. E até por conta disso, né, daquele tempo que ele parou lá no meio do caminho, e não foi só assim, ele deu atenção, alguém me tocou, parou, conversou, e aí o povo diz: por que incomodas o mestre? Sua filha já morreu. É. Já ele poderia ter falado igual Maria, né? Quando o irmão dela faleceu já, se o senhor tivesse chegado Mesma antes, isso não coisa. teria acontecido. Mas o Senhor só liberou uma palavra para ele: não temas, creia somente. E ele creu, né? E algo aconteceu. Muito poderoso, muita Poderoso. unção, muita graça. Poderoso. Realmente eu poderia ficar aqui com o Senhor por mais tempo, né, para Amém. compartilhar, mas o Senhor vai ter oportunidade. Nós estamos Amém. fazendo assim, Deus está movendo aí. O senhor e a Amém. pastora Valéria vir aqui a Belo Horizonte compartilhar. Sei que o senhor Amém. gosta daqui, que tem bons Gosto. restaurantes. Depois nós vamos Amém. sair para comer, ter comunhão, ouvir mais testemunhos. E E essa levar uma igreja aqui vai palavra ser de abençoada. fé para essa igreja abençoada de Belo Horizonte. Esse Amém. povo, o seu povo, é um povo de Deus. Amém. O seu povo vai conquistar, junto com os outros irmãos de Belo Horizonte, vai conquistar essa cidade para o Senhor Jesus, porque Amém. está próximo o reino dos céus, está Amém. próximo a vinda do governo de Jesus nessa terra. Eu Amém? creio. E eu creio Pastor, nisso. eu queria que você finalizasse orando por nós, Amém. orando por todos os que estão aqui, né, sendo Amém. conduzido mesmo pelo Espírito para orar sobre aquilo que está no seu coração, Amém. aquilo que o Senhor falou, despertou fé. Eu creio que tem gente que vai terminar aqui, vai continuar orando, vai ouvir de novo, porque realmente testemunhou de que algo aconteceu e eu queria que o Senhor liberasse mesmo uma palavra sobre nós, orasse sobre nós agora. Libero. Libero em primeiro lugar, em nome de Jesus, eu libero o poder de Deus sobre a Igreja Videira de Belo Horizonte. Amém. Eu libero o poder de Deus sobre o ministério do pastor Francisco. Amém. Eu libero o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. Eu libero o poder de Deus, unção de Deus, o óleo fresco do Senhor na sua casa, nos seus filhos. Declaro que os seus filhos são abençoados. Amém. Eu declaro que a sua liderança é abençoada. Amém. Eu declaro que os seus discipuladores são abençoados. Amém. Eu declaro que a bênção do Senhor está alcançando cada um dos pastores da sua supervisão de Minas Gerais. Amém. Eu declaro que esse povo é cheio de Deus. Amém. Eu declaro que esse povo é cheio da unção. Esse povo é cheio da fé. Amém. Esse povo vai desfrutar do sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Sobrenatural de Deus creio. na sua igreja, nesse jejum, até o final do seu jejum. Milagres, muitos milagres vão acontecer. Amém. Até o final do seu jejum. Amém. Muitas vidas serão salvas. Amém. Muitas vidas se converterão ao Senhor. Eu creio. Esse é o ano da casa cheia. Eu declaro e profetizo casa cheia em Belo Horizonte. Casa cheia em Belo Horizonte.
muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo transformadas. Por isso, em nome de Jesus, eu oro para que todos aqueles que nesse momento estão conosco aqui nessa live, Amém. se você tem algum problema de enfermidade, agora, em nome de Jesus, eu quero declarar que você é curado agora. Amém. Eu declaro agora, seja curado. E agora, como a autoridade que nós temos, a Amém. unção que nós temos, Amém. no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Sim, eu Deus. declaro, enfermidade, bata em retirada Em nome de agora. Jesus. Sai agora. Enfermidade, sai desse corpo. Saia desse corpo. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão precisando do milagre financeiro. Pai, em nome de Jesus, Amém. assim como o Senhor operou na minha vida, um milagre financeiro na minha Amém. vida, eu profetizo o milagre financeiro na vida da sua igreja, na vida do seu povo, na vida das suas ovelhas, na vida dos seus pastores. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a igreja de Belo Horizonte, para a glória do Senhor. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Pastor Marcos Mota, muito obrigado. Eu que Não, agradeço. realmente nós fomos muito abençoados aqui. Os seus testemunhos enriqueceram, testemunhos encheram de fé. E eu tomo posse de todas essas palavras que o Senhor liberou sobre nós como supervisão, como igreja local, sobre a minha vida, a minha família e todos esses aqui que receberam. Muita gente aqui até escreveu, tem um carinho especial por esses dois. Aleluia, nós também temos o maior prazer de estar aqui compartilhando. E saiba que o Senhor é alguém muito amado por mim, pela minha família, sua família também. E nós não esquecemos de você. Deus te abençoe, pastor Marcos Mota. Um grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, muito obrigado. Essa live vai ficar salva agora e você depois vai poder assistir novamente, receber e também vai enviar para mais pessoas. Amém? Estamos no 13º dia do nosso jejum. Eu já compartilhei no nosso grupo a confissão também. Hoje é de cura, de milagres. E amanhã nós temos o culto 10 da manhã e às 18 horas. Deus te abençoe em nome de Jesus.